Será que fazemos parte de uma geração de Frankensteins? Queridos, Shalom, tudo bom com vocês? Quero trazer mais uma vez um texto aqui com vocês, é um dos tópicos que eu ministrei na última pregação do domingo aqui na Igreja do Lugar. Gostaria que você apreciasse e participasse junto comigo aqui, em nome de Jesus. No capítulo 19 de Gálatas, no capítulo 4, versículo 19 do livro de Gálatas, diz dessa forma: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que eu mencionei aqui, queridos, uma geração de Frankensteins, ou Frankensteins? Nós sabemos que o Senhor Jesus nos designou para sermos discípulos dele, e como os discípulos do Senhor Jesus, nós fazemos parte de um só corpo, nós somos membros de um só corpo, assim como o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, vai nos ensinar. Mas, no meio de tantas estratégias, no meio de tantas coisas que são ensinadas hoje na igreja, diante de tantas coisas que são acopladas ao corpo de Cristo, ou seja, ideias, ou seja em razões, ou seja em estratégias humanas, muitas vezes aquilo que o Senhor chamou para ser santo, chamou para ser verdadeiro, chamou para ser da forma na qual Ele queria que fosse manifestada, tem sido trazido tanta humanidade, tanta carnalidade. Por isso, queridos, eu usei esse tema. Será que nós temos sido discípulos como um Frankenstein, que são colocados em um corpo vários membros diferentes de outros corpos diferentes? E pode até andar, pode até falar, pode até ter força, pode até executar, pode ter alguns privilégios, mas não tem a forma da imagem de Deus. Nós não fomos chamados apenas para ser a imagem de Deus, mas nós somos chamados para ser a mensagem de Deus, uma mensagem viva, uma mensagem que fala a todas as pessoas que se comunicam conosco, seja através de palavras, seja através de um abraço, seja através de uma cooperação, seja através de uma gentileza, seja através, queridos, de uma benignidade que nós possamos fazer com outra pessoa, com outras pessoas, seja através do amor. Mas diante de tantas estratégias como nós temos vivido, diante de tantas coisas que têm sido acrescentadas no meio da igreja, no meio do evangelho, na pregação, para que pessoas fiquem, para que pessoas se achem melhor, para que pessoas recebam um paliativo, né? Nós vivemos um tempo de muitos paliativos, onde algumas dores, algumas feridas não são tratadas, são apenas colocados algum esparadrapo ali, colocado um band-aid, e necessariamente aquilo que precisava ser tratado e da forma que precisa ser tratado não tem sido tratado. Mas voltando ao assunto aqui de ser uma geração, queridos, de Frankensteins, significa que a cabeça tem que estar no lugar da cabeça, e a cabeça é Cristo. Nós não podemos ter um braço de uma forma, o pé de outra forma, a mão de outra forma. Aquilo que o Senhor fez como para trabalhar de uma forma compacta, um servindo ao outro, um fazendo a parte que deve ser feita. Quando ele começa a ensinar o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele começa ensinado que a cabeça é o Senhor Jesus, que os olhos não podem querer ocupar o lugar das mãos, ou os pés não podem querer ocupar o outro lugar que não é devido a eles, e que todos os membros deste corpo, do corpo de Jesus, têm a sua importância, desde os mais indecorosos aos mais importantes. Todo o corpo. A Bíblia diz que quando um membro mais simples, mais frágil, ele sofre, todo o corpo sofre. É assim que nós precisamos entender uma vida de um discipulado, aquilo que o Senhor Jesus está fazendo, aquilo que o Senhor Jesus está nos transformando. Estamos transformando em discípulos, discípulos que caminham na verdade do Senhor, discípulos que queiram conhecer o coração de Deus, discípulos que queiram se aproximar de Jesus e serem essa fragrância do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido você, queridos, a abrir o seu coração e deixar o Senhor mudar a sua vida.
Nós estamos trabalhando com uma série de palavras, que é a palavra profética para o ano de 2026 aqui na Igreja Lugar. Nós começamos a ministrar no último domingo a respeito do discipulado do Senhor Jesus. E nós começamos justamente com essa palavra, quando o apóstolo Paulo diz que ele mais uma vez, ele diz: filhinhos, mais uma vez eu estou passando por dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A alegria do discipulador Paulo era ver Cristo formado em uma geração. Ele está mencionando as igrejas da Galácia, né? Essa ideia de ver Cristo formado, porque aquela igreja estava se desviando, aquela igreja estava se afastando do princípio natural da fé, que apenas em Jesus Cristo há salvação e que em Jesus Cristo Ele já nos salvou, Ele já nos redimiu, Ele já nos limpou, Ele já nos purificou. E aquele povo estava voltando ao judaísmo, voltando a outras práticas, e ele está dizendo, vocês não precisam voltar a essas práticas, porque o sacrifício de Jesus, a graça de Jesus é suficiente. A liberdade que Cristo vos libertou, ela é suficiente para que vocês vivam em liberdade, vivam em comunhão e sejam este corpo e tenham essa forma. Então, a luta do apóstolo Paulo era trazer Cristo formado em nós. Será que Cristo, nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, será que é Cristo que tem sido formado em nós? Ou é a humanidade que tem sido formada em nós? Ou são ideias? Ou são razões? Ou são estratégias que têm sido formadas em nós? Se o Cristo ressurreto, se o Cristo que padeceu com dores, se o Cristo que hoje está à destra do Pai não está sendo formado em nós da maneira certa, a pergunta é: o que está sendo formado em nós? O medo, queridos, é de uma geração como a nossa, que tem tantas informações, que tem tanto conhecimento. No que nós estamos nos transformando? Será que nós estamos nos transformando em vez de voltarmos a ser a imagem e também a mensagem do Criador? Será que nós não estamos nos retransformando em uma criação mista? Uma criação onde tem várias faces, várias personalidades, que um dia quer, outro dia não quer, um dia deseja, outro dia não deseja, um dia fala a respeito de Deus, outro dia não dá esse testemunho. Existe uma geração que está sendo formada, eu poderia usar a palavra híbrida, uma geração que parece muitas coisas. E tudo aquilo que se parece muitas coisas não se parece com nada que nós conhecemos. E talvez essa seja a grande estratégia do diabo, para tentar neutralizar a força da igreja. Embora a promessa do Senhor Jesus é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas da morte não podem prevalecer contra a igreja. Mas se nós somos do Senhor Jesus, nós também temos que ser esses discípulos que têm a forma dele, que têm a aparência, que têm a mensagem dele, que sejam a mensagem. O Senhor Jesus, quando fala a respeito dos seus discípulos e como ele queria que os seus discípulos fossem reconhecidos, ele fala que nós deveríamos amar uns aos outros. Novo mandamento vos dou, diz o Senhor. Ele diz: amem os outros como a si mesmo. E desta forma, ame aos outros como eu vos amei. E dessa forma, eles saberão que vocês são meus discípulos. Essa palavra de amar ao próximo, de amar ao outro, ela já era uma lei do livro de Levítico. Mas amar ao próximo como ele nos amou, queridos, é um bastão muito mais alto. Então, quando ele diz: quando vocês se amarem uns aos outros, as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. E uma religião, uma igreja, uma seita que se move, queridos, por competição, se move por agregar pessoas, se move por dizer que apenas ali é um lugar satisfatório diante aos olhos de Deus, uma igreja que não olha para as outras comunidades, uma igreja que apenas visa os seus próprios interesses, eu acredito que perdeu a forma, perdeu a formação. Quando o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, fala que a alegria dele seria ver Cristo formado em nós, essa forma fala de muitas coisas. A palavra forma fala de formação.
que é discipulado. A palavra forma fala de tomar forma, de ser parecido, de ser acoplado dentro do corpo dele. É a mesma coisa quando você coloca água dentro de um vaso ou água dentro de um recipiente que tem várias curvas e vários espaços. Essa água, ela, por ser maleável, ela vai tomando a forma do espaço na qual ela foi colocada. Assim somos nós quando somos inseridos através da graça do Senhor Jesus no corpo santo, no corpo redimido, no corpo purificado, no corpo glorioso. Quando eu falo redimido e purificado, eu não estou dizendo que Jesus tinha defeito ou não estou dizendo que Jesus tinha pecado, muito pelo contrário. É uma obra que Jesus passa pelo próprio corpo, um corpo perfeito, santo, verdadeiro, para que o nosso corpo, aí sim, corpo que precisa de purificação, corpo que precisa de tantas outras coisas. É isso que eu quero dizer, queridos. Então nós não podemos mais ser uma geração de Frankensteins. Nós não podemos mais ser essa geração que tem tantas estratégias, que usam tantas coisas. Nós devemos ser essa representação da corpórea de Jesus na terra. Nós devemos ser os pequenos cristos. Nós devemos ser cristãos de verdade, através, queridos, de uma vida convicta, de uma vida verdadeira, de uma vida santa e honesta. Eu te pergunto, você tem buscado a forma de Jesus? Você tem deixado Jesus ser formado em você? Eu quero dizer que eu e a pastora Gisele, nós estamos com 25 anos de chamado, de ministério, e todos os dias a nossa luta, queridos, é para ter Cristo formado em nós. É para ter esta graça extravagante, falando mais alto nas nossas vidas. E nesses anos todos, talvez ainda Cristo não esteja formado na sua totalidade. Até porque eu acredito que Cristo vai estar formado em toda a sua totalidade na minha e na sua vida, quando o nosso corpo também for glorificado. Nós estamos passando por todos os processos, né? Por um processo ainda. O primeiro processo, queridos, é de arrependimento, o processo de reconciliação, um processo de santificação, para depois nós passamos por um processo de glorificação. Mas enquanto nós não chegamos à estatura do varão perfeito, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, nós caminhamos firmes para o alvo, que é Cristo Jesus, e na sua soberana vocação do seu chamado. A minha oração é para que você desperte no Senhor Jesus. A minha oração é para que você mergulhe nesta graça. A minha oração é para que você seja um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Eu convido você a participar das nossas séries que nós estaremos ministrando na igreja ou lugar a respeito de discipulado, queridos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para esse ano de 2026, um ano onde nós devemos mergulhar no discipulado do Senhor, aprender com Ele. Ele diz assim: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Colocai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. É isso que Jesus nos ensina. Ele assim, então encontrarão descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que o Senhor quer, discípulos mansos e humildes de coração, discípulos que caminhem lado a lado com Ele, discípulos que mostrem em todo o tempo a verdade. Há quanto tempo você não tem procurado ser um discípulo? Ou você talvez tenha procurado ser apenas um discípulo de carteirinha? O discípulo de carteirinha é o discípulo que está ligado a apenas a uma instituição, é um discípulo que se move dentro de 4 paredes. Mas o verdadeiro discipulado do Senhor Jesus, ele se move numa vida de cotidiano diário, sempre, sem parar. O discípulo ele não para, o discípulo ele se move espiritualmente em todo o tempo, até porque os membros do reino de Deus, até porque esses membros que congregam no reino de Deus, eles estão em todo o tempo em movimento. Em todas as oportunidades, eles não perdem. Um discípulo verdadeiro não perde oportunidades. Não perde oportunidades de orar por um enfermo. Não perde oportunidade de expulsar um demônio, libertar uma pessoa. Não perde a oportunidade de em todo o tempo falar a respeito das boas novas que são o Evangelho, de pregar ao Senhor Jesus, de pregar que apenas em Jesus Cristo há salvação, que apenas Jesus Cristo é o nosso intercessor, mediador diante do Pai, do qual nos chamou para termos uma intimidade viva e verdadeira com Ele. Eu te pergunto hoje, você já buscou
o seu discipulador, você já sentou aos pés de Jesus hoje e disse: Jesus, eu quero aprender com o Senhor. Nesses dias eu tenho pedido uma coisa todos os dias, constantemente, ao Senhor Jesus. Eu tenho pedido: Jesus, enche-me com teu Espírito. Jesus, enche-me com teu Espírito. A cada momento, cada oração que eu vou começar a fazer durante o meu dia, meu cotidiano, eu tenho pedido: enche-me com teu Espírito Santo. Pastor, o senhor já não foi batizado com o Espírito Santo? Já fui, queridos. Mas eu acredito em um nível diário maior, eu acredito em experiências cada vez maiores, eu acredito no batismo, mas eu acredito em revestimentos. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Peça para Ele: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Porque não tem como nós sermos um discípulo sem esse revestimento do Espírito Santo. Não tem como você conhecer o coração de Jesus, a vontade do Pai, as profundezas do coração do Pai, do coração de amor, sem você ser envolvido, cheio, agraciado pelo poder do Espírito Santo. Então a minha oração é para que eu e você sejamos cheios. Que você seja tocado profundamente agora, através dessa live, através desse momento. Que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida, te tirando de lugares que você está preso. Talvez seja no medo, talvez seja na desconfiança, talvez seja na timidez, talvez seja em sentimentos de traumas, de abandono, de coisas que aconteceram na sua vida e você paralisou. Ou talvez você está preso, queridos, a uma informação que lhe foi dada, a uma estratégia, a uma cobrança, a uma meta, alguma coisa que foi colocada e isso engessou você. Eu quero dizer que foi para a liberdade que Cristo te libertou, para que você fosse um discípulo ativo no reino espiritual. Não perca as oportunidades de orar com as pessoas, de entender que aquela pessoa que está ali, de repente, ao abrir a vida para você começar a falar, é uma oportunidade de você fazer uma oração com ela, chamar a existência do Senhor Jesus. Eu oro para que uma unção, ela corresponda às tuas orações nessa manhã. Eu oro para que à medida que você orar por pessoas, e eu quero dizer para você, você não vai conseguir ser um discípulo ou uma discípula do Senhor Jesus dentro da sua casa sozinhos. Dentro da nossa casa nós nos enchemos, nós recebemos, nós buscamos a face dele, mas o Senhor Jesus sempre envia os seus discípulos. A movimentação do ID, o gerúndio de você indo, vivendo, pregando, anunciando, queridos. E alguns não precisam ser todos iguais, discípulos não são todos iguais, até porque a mão é diferente do pé, o pé é diferente da mão. O que eu quero falar com discípulos como Frankensteins são discípulos que são de corpos diferentes, são membros de corpos diferentes que são acoplados. Não, a mão tem que ser de Jesus, o pé tem que ser de Jesus. Será que a minha mão tem sido a mão de Jesus? Será que os meus pés têm caminhado como os pés de Jesus para onde? Porque as mãos de Jesus pegam o que Jesus pega. As mãos de Jesus tocaram em leprosos. As mãos de Jesus seguraram crianças. As mãos de Jesus, elas nunca se sujaram para o mal. Os pés de Jesus apenas caminharam para a vontade do reino de Deus e dos céus. Os pés de Jesus anunciaram as boas novas. Os olhos de Jesus enxergavam além à frente do seu tempo. Os ouvidos de Jesus ouviam, as orientações do próprio Pai. O Espírito de Jesus em todo o tempo clama: Abba, Pai. Isso é um discípulo verdadeiro. Eu te pergunto, você como discípulo tem clamado relacionamento com o Pai? Tem clamado relacionamento verdadeiro com Deus? Queridos, ter uma vida, ser um discípulo do Senhor Jesus é não mais se conformar com apenas estratégias humanas dentro das nossas próprias igrejas. Que você tenha essa liberdade, que você possa crescer como um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, que você sinta a presença dEle, que você veja muitos sinais acontecendo e que tudo seja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar um testemunho rápido. Ontem, uma das nossas irmãs da igreja, ela sempre está procurando aprender, e ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor, aconteceu uma situação que eu precisava orar com uma pessoa, e aí eu senti que era espiritual o que tinha acontecido, e eu fiquei assim: será que eu posso orar? Será que eu oro? E o pastor está pregando a respeito de ser um discípulo, de discipulado,
né, de nós não terceirizarmos mais e termos que chamar o pastor da igreja ou um irmão ou alguém para vir fazer aquilo que nós, como discípulos, somos chamados para fazer. Então ela disse que essa pessoa assim, não tem como tu trazer o pastor da igreja aqui, porque daí o pastor vem, ele unge com óleo, ele faz um ritual, faz alguma coisa. As pessoas estão acostumadas com rituais. As pessoas não precisam de rituais. As pessoas precisam de um altar vivo. As pessoas precisam de um discípulo genuíno e verdadeiro do Senhor. Então você não precisa do pastor. Pode deixar que eu oro. Pode deixar que eu vou falar com Jesus e Jesus vai vir. É claro que tem situações que sim, o seu pastor, a sua autoridade espiritual, ele vai vir para dar o conselho, para agir, para servir, né? Mas os discípulos, queridos, eles têm que entender que eles já estão debaixo de uma autoridade espiritual que lhe foi dada para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar em novas línguas. Ele disse: aqueles que creem, estes sinais seguiriam essas pessoas. Amém? E ela disse, então ficou muito feliz depois, porque ela orou, ela perguntou: pastor, será que eu fiz certo? Não, foi certíssima, você, é isso mesmo, né? Então essa pessoa, a pessoa que recebeu a oração, a casa que recebe a oração. Então assim, meu papel é tornar todos vocês como peregrinos que estão em busca de obedecer a voz do Senhor, em direção de volta às origens, de volta àquilo que o Senhor Jesus nos chamou para ser. Então ore por pessoas, pregue a respeito de Jesus, pregue a salvação em tempo e em fora de tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui participando dessa fonte. Deixar um abraço aqui para a dona Vilma, deixar um abraço aqui também para a Suelen também, da Forquilinha também. Deus abençoe você. Pastora Adriana também está aqui, aleluia. Pastora Adriana, glória a Deus. Fábio também está aqui, Fábio Pires, mulher dos Camarão, glória. Deus abençoe, Fábio, e você, o Roberto. Fábio, manda o Roberto hoje para o Caverna de Adulão, hein? Tá bom? Deixar um abraço aqui também para Mari também. Mari, Deus abençoe você, o Maicon, a Clarissa também. Deus abençoe todo o pessoal também. Carla também tá aí, Carla, do Rio Grande do Sul. Carlinha, Deus abençoe você em nome de Jesus. A nossa conversa demorou, né, Carla? Mas chegou, né? Graças a Deus. Graças a Deus aconteceu, né? Eu louvo a Deus aí pela vida da Fábia aí, que tem evangelizado por onde passa aí. Carla, do Rio Grande do Sul. Tem sido ministrada através da vida da Fábio e do Roberto. Isso é um bom sinal que os discípulos sim se movam. Palominha também está passando por aí também. Paloma, Deus abençoe. Paloma também é uma grande evangelista também. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Kleber, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus. A Gabi também. Doces da Gabi também está ali, Renata também, filha da dona Vilma. Deus abençoe, Renatinha, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a Fernanda também, que passou aqui também, em nome de Jesus. É isso aí, né, gente? A Cati também está aqui também. Cati compra de cabelos, eu não conheço pessoalmente, mas Deus te abençoe, Cati, em nome de Jesus. É isso aí, povo de Deus. Peça ao Senhor que você quer ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Me deixa fazer essa última oração agora, pedindo que o Senhor traga uma unção espiritual. Deixa eu falar uma coisa, terminando aqui esse assunto. A Bíblia, quando você vai ler o livro de Gálatas, o próprio apóstolo Paulo, quando no primeiro versículo do capítulo 1, ele diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não escolhido por homens, mas pelo próprio Cristo e Deus, o Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele está dizendo assim, eu Paulo, eu não fui chamado por homens, eu não fui escolhido por homens, eu não faço parte de estratégias humanas, eu fui escolhido por Deus. A palavra do Senhor vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos e que os nossos frutos permanecessem.
E algumas vezes a nossa vida está tão infrutífera em tantas áreas. Queridos, quer que a sua vida seja frutífera como cristão. Eu não estou falando como coach, eu não estou falando como CEO, não estou falando como eu estou falando como pastor e como cristão. Quer ser feliz? Seja um discípulo de Jesus. Você vai ver como a sua vida, como os milagres vão te acompanhar, como as coisas vão dar certo. Como até as coisas que não deram certo, você vai ficar, de uma certa forma, você vai ficar feliz, você vai entender que lá depois que Jesus está no controle de todas as coisas. Isso é ser um discípulo do Senhor Jesus. Passa por dificuldades, passa por lutas, mas não perde a fé, não perde a sua fé. Então, Pai Todo-Poderoso, eu oro para que cada homem e mulher que vão passar nesta live, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu ergo as minhas mãos e oro diante da Tua presença e diante da Tua face. Levanta-se no nosso meio uma geração de homens e mulheres que fazem parte do Teu corpo, que são membros do Teu corpo. Tu é o cabeça, Jesus, e nós somos Teus discípulos. Eu oro para que o Espírito Santo nos encha, para que homens e mulheres sejam levantados de uma forma santa, honesta, para que possamos pregar e viver, que nós não apenas sejamos a imagem, mas nós sejamos a mensagem viva do Senhor Jesus. Senhor, capacita eles, capacita elas, capacita homens e mulheres aqui a terem um encontro verdadeiro, que a Tua presença nessa manhã possa ser manifestada. Marca aqui pessoas, Senhor. Coloca, Senhor, uma tatuagem no coração deles, Senhor, onde o Senhor reina, onde apenas o Senhor é o Senhor, onde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor é o líder, onde o Senhor é a palavra, é tudo aquilo que nós precisamos. Leva-nos a um nível mais profundo do Senhor. Nós não queremos mais ser essa geração, Senhor. Uma geração, Senhor, que foi acoplada com muitos membros de tantos corpos diferentes, com tantas razões diferentes, mas nós queremos ser parte apenas do Teu corpo. Nós queremos apenas a Tua vida, nós queremos a Tua pele, nós queremos o Teu sangue, Senhor, a Tua carne. Nós queremos ser um contigo, Jesus. O Senhor é o Senhor, Tu és tudo que nós queremos, Tu és tudo que nós precisamos. Para a honra e glória do Teu nome, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa eu um abraço aqui também para Flávia também, glória a Deus. Ó, a Fábio está dizendo que está aqui na frente da minha casa, já deixa um abraço aí para as meninas aí, Fábio. Deus abençoe aí a Érica, a Samira, em nome de Jesus, amém. Deixar um abraço aqui, Flávio também, da Igreja das Nações. Deus abençoe Flaviane, Deus abençoe a tua vida. Ó, Missão Êxodo está aqui, gente, ó. Pastor André e pastora Nayara, Deus abençoe, em nome de Jesus, fazendo a obra lá na Chapada Diamantina. Qualquer dia desse, o pastor Luciano e a pastora Gisele vão estar lá também, em nome de Jesus. Essa semana eles estavam em Baçaí, né? Essa semana vocês voltaram para a vida de rico, né, irmãos? Em Baçaí fica ali mais no litoral da Bahia ali. Eu sempre esqueço o nome daquele lugar que tem bastante resort ali, que é bem rico ali. Mas o povoado de Baçaí é um povoado mais simples. Deixar um abraço aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. André, Nayara, vocês são preciosos pra gente. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus, amém, Kleber. Tenho ficado muito feliz com a tua família vindo. Kleber, o Senhor tem um chamado para tua casa, Kleber, para tua esposa, para os teus filhos. O Senhor quer que você entre de uma forma profunda na presença dele, Kleber, para que você viva tudo aquilo que ele tem para você, em nome de Jesus, amém. Vanessa também está passando por ali, Vanessa da geração de Marias também. Deixar um abraço para Vanessa, para o Kainan. Glória a Deus, povo de Deus. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira. Hoje tem Caverna de Adulão, hein, aqui na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Kleber, fala com o Rodrigo aí da Pátio para vocês virem no Caverna de Adulão hoje às 8 horas. É o culto de homens aqui, tá bom? Você está ministrando a respeito de decisões, de grandes decisões, de tomar decisões centradas, decisões no Senhor, tá bom? Tem uma palavra de Deus, então eu quero que os homens estejam aqui. Esse culto do Caverna de Adulão, a gente quer tomar uma forma, a gente quer dar oportunidade para os homens estar orando, o homem estar falando, para que a gente quer mover essa musculatura desse corpo,
porque não adianta apenas ter os membros, tem que ter a musculatura também, tá bom? Deus abençoe então a todos vocês, em nome de Jesus, um ótimo dia, quarta-feira, domingo estamos juntos de novo. Quem ainda não segue aqui a Igreja Lugar, segue lá a Igreja Lugar no Instagram, no YouTube, segue também o pastor Luciano também, no YouTube também, em nome de Jesus. Fiquem na paz, tchau, tchau, gente.